Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Então, galera, chegamos de fato ao que o Ayurveda entende ser as monções, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Hoje é dia 10 de março e quais são as características que estão predominando no clima nesse instante? Principalmente a instabilidade, o céu nublado e rajadas de vento. Aquelas monções, elas não são tão chuvosas quanto são na Índia ou qualquer coisa assim, onde essa estação foi descrita. No Ayurveda existem 6 estações. A ordem mais ou menos é que depois do verão, antes de vir o outono, vem uma estação de transição que são as monções. Aí depois vem o outono, inverno seco, inverno úmido, primavera e verão. Sendo que cada uma dessas estações tem características psicológicas mais pronunciadas e também características fisiológicas mais importantes. No Ayurveda a gente fala muito sobre esse aspecto das essências, dos rasas. Isso é muito mal porcamente traduzido como sabores. Mas rasas é aquilo que é o fundamento, é a essência, é de onde todas as outras coisas você tira, porque aquilo dali é o fundamental. Então cada uma dessas 6 estações tem 6 essências. Cada uma das 6 estações tem uma essência, que são 6 essências no total. Por exemplo, o verão é a estação mais picante que existe, onde o calor está muito penetrante, onde o clima está muito seco, tem a sensação abrasiva, tem o atributo de sharp, de extremamente penetrante, a quantidade de luz, você não consegue ficar sem óculos escuro. A primavera é caracterizada por um calor onde a gente está derretendo o óleo, os líquidos. Esse líquido está congelado nas geleiras ou qualquer coisa que seja, e conforme vem o calor, esse calor derrete e esse líquido flui. Mas essa água já estava ali presente. No caso das monções, ainda não é uma estação úmida, mas também não é uma estação seca. Chove, mas está seco. Isso aqui no Rio dá pra ver muito na Floresta da Tijuca, nas paineiras, etc e tal. Vai lá correr, passa pela bica e você vê que o volume de água já não é mais tão seco quanto era no verão, mas também não tem uma quantidade de água decente, assim, portentosa, etc e tal. Essa época do ano é caracterizado muito por um raça, por um sabor ácido. O que significa? As pessoas estão de saco cheias do calor do verão, em geral. Não sei os kapha-vatas e vata-kaphas, mas assim, no geral, o calor picante do verão desnutriu de uma maneira muito profunda os tecidos, os datos das pessoas. Isso vai levando a um estado que as pessoas vão ficando sem energia, vão ficando cansadas por aquele excesso de calor. Esse sabor ácido, ele tem a característica que ele tem um pouco de umidade e ele vem de baixo, que é muito essa sensação do calor das monções. O clima já não está mais quente em cima, mas ele ainda está quente embaixo. A gente ainda não tem um frio que a gente chama do outono. Como é que a gente caracteriza essa época do ano? Com muito pano. As pessoas precisam de muito pano para limpar a quantidade de suor que fica sempre na pele das pessoas, porque o clima fica sempre muito abafado. Ainda que aqui e ali bata um vento. Mas o que eu costumo dizer assim é que as monções, pelo menos aqui no Rio, elas são muito caracterizadas por 3 estações num dia. Você acorda, tá sol. Aí você sai de casa, tá meio que nublado. Você chega no trabalho, fez sol de novo.
No final do dia tá chovendo, aí depois parece que tá tudo seco de novo. É tudo muito instável. Quanto aos raças, depois das monções, vem um outono seco. O outono, antes do inverno seco. E no outono, é um primeiro movimento de secagem. Esse movimento de secagem no Ayurveda é entendido como uma astringente, onde as coisas ainda têm algum grau de umidade, mas elas... que choveu nas monções, né? São as águas de março no rio. Só que isso daí é uma quantidade de líquido muito pequena e principalmente tem a sensação de que é a hora que as coisas estão ficando mais... as folhas estão caindo mais. As coisas estão ficando mais restritas, constrictas, que é uma característica importante do período do outono, que é uma característica que o Rasa Adstringente promove. Kashaya. Isso tem mais lá no curso do Ayurveda Bem Viver. Mas aqui a gente está falando um pouco mais em termos das relações psíquicas com cada época do ano e as relações dos nossos gostos, porque aí depois eu vou comentar como contrabalancear isso. Então, basicamente, a primavera tem uma predominância do sabor salgado, que faz com que as pessoas queiram sair de casa, se agitem para a vida, sacudam a poeira do inverno. O verão tem essa característica mais picante, onde todo mundo está querendo ficar na rua o tempo todo. Não tem noite em termos no verão, todo mundo está querendo fazer muita coisa, é luau, é não sei o que e tal. E depois vem essa época das monções, onde o pessoal ainda está animado naquele sistema pós-carnaval, mas ainda não entrou dentro da cova da toca do outono e do inverno. Aí, sabor ácido. Depois disso, vem as monções, sabor ácido, o outono, Rasa Adstringente. Depois disso, o inverno seco, Rasa amargo. Onde, o que acontece? Tá todo mundo querendo entrar dentro da toca. O inverno seco é aquela hora que faz muito frio, venta relativamente bastante, mas que você não anda tanto de guarda-chuva. Que aqui no Rio é mais para junho. E é aquela época onde as pessoas ficam incomodadas de sair na rua cedo, porque o vento entra pelos buraquinhos e o vento tá frio. No outono o vento ainda não é tão frio. Você tem uma sensação mais assim do tipo, pô, eu acho que já não quero mais sair tanto. No inverno realmente não quero sair. Quando chega o inverno úmido, a coisa começa um pouco a mudar, porque ainda que não seja frio, o corpo já está mais numa capacidade de restaurar a umidade no sistema. E aí, o Rasa é principalmente o doce, que é o pessoal querendo comer fondue, pizza, rodízio de pizza, etc e tal. Porque é um momento onde o corpo consegue restaurar o máximo de sistema vital, porque o frio aumenta a potência metabólica. O Agni fica mais forte, as pessoas sentem mais fome por conta do frio. Tá um friozinho, vamos comer alguma coisa? E as pessoas estão felizes porque estão comendo, porque estão num clima onde, a princípio, a não ser que esteja no Polo Norte, aquilo dali deixa o metabolismo mais forte. Aí chega a primavera de novo, o negócio desanda e rola a segunda inundação. A primavera e as monções são períodos onde o sistema meio que desanda. Porque na primavera derrete o líquido que ficou acumulado no inverno úmido e nas monções ocorre um grande bloqueio dos sistemas de circulação dos escrotos, muito porque as pessoas perdem a capacidade de digerir as coisas adequadamente, coisa que não é tanto assim na primavera. Na primavera as pessoas estão digerindo relativamente bem, mas não estão conseguindo dar conta da quantidade de líquido que está sendo disponibilizado dentro do sistema.
Bom, mas isso tudo é para falar o seguinte. Nessa época de monção, a gente precisa começar a comer coisas mais picantes, com um certo grau de urgência. Porque senão, o corpo vai começando a ficar muito constricto e todo cheio de toxina. Só que esse picante, ele não pode ser um picante assim, mega pimenta, e ele não precisa vir acompanhado de um amargo. Porque o picante, ele é quente e abre os canais de circulação. O amargo, ele faz a faxina. Ele pega as coisas que estão intoxicando o sistema e ajuda o corpo a expurgar isso, que é o famoso chá de boldo depois da bebedeira. Então, o que é importante a gente entender na hora que a gente estiver almoçando nessa época das monções? Via de regra para todo mundo. É claro que isso é personalizado em termos de desequilíbrios e constituição, falando em termos de Vata, Pitta e Kapha, que é um aspecto muito importante do Ayurveda. Mas assim, nessa época do ano a gente precisa comer coisa verde, e coisa verde com um certo grau de pimenta. Um certo grau de pimenta, onde aquilo não fique te gerando um calor muito grande, mas que te role uma sudaçãozinha suave. Você termina a refeição suando um pouquinho, e sempre comendo alguma coisa um pouco mais verde. O que a gente evita, que nem diabo fugindo da cruz nesse momento, ficar comendo muita coisa ácida. Porque essa coisa ácida vai esquentar o nosso sistema de uma maneira que não vai permitir que o nosso corpo libere o excesso de pita que ficou acumulado. Quando a gente fala que as monções têm um sabor ácido ou qualquer coisa nesse sentido, isso implica que a gente tem que fazer o movimento de contrabalancear aquilo dali. E o sabor ácido, ele é um sabor bastante esquisito, junto com o salgado. Ele, numa determinada quantidade, gera um efeito, numa outra quantidade, gera outro efeito. Eu costumo dizer que o sabor ácido é como se fosse a lava escorrendo. Se a lava escorrer e ela for escorrendo de uma maneira tranquila, ela deixa o solo fértil depois. Se o vulcão explodir, aí mata todo mundo. Então o sabor ácido tem essa característica. Se você come um pouquinho de limão na comida, por exemplo, isso vai ajudar a estimular o teu apetite e vai fazer com que o teu corpo esteja com um acne mais forte. Porque um sabor ácido numa quantidade pequena estimula a capacidade de digestão. Se você tomar 50 litros de limonada suíça, isso vai fazer com que o teu sistema fique extremamente irritado. O teu fígado fique muito de mal com a vida. Então, principalmente para os pitas, a gente precisa tomar bastante cuidado nessa época do ano com tomate, berinjela e coisas que tendem a acidificar o sistema, como frutos do mar, peixes, carne vermelha, ovo, frutas muito ácidas, morango. Não porque isso seja ruim, nem porque isso não seja saudável, mas porque nessa época do ano isso tem uma tendência, grosso modo, a gerar um desequilíbrio no sistema. Até quando vai essa época? Essa época vai quando você já não tem mais dias de calor no meio dos dias de frio. As monções, elas são assim, um dia tá quente, outro dia tá frio, outro dia choveu, outro dia tá seco. Isso é uma estação muito instável. É uma estação bastante de transição. Depois que a gente fica só pensando em sair todo dia de casa com casaco, etc e tal, isso já está caracterizando um outono, mas sem guarda-chuva. O outono é seco. Essa época das chuvas de março, você pega um temporal ali, aí fica engarrafado lá, inundado não sei onde. Ok? Então, isso é para a gente aprofundar um pouquinho mais o conhecimento dessa estação desconhecida do nosso calendário europeu e ver como é que o Ayurveda pode ajudar de maneira simples e direta a gente cuidar da nossa saúde com inteligência. Certo? Então, se você achou isso interessante e quer saber mais sobre como cuidar da sua alimentação, eu também posso oferecer uns serviços de orientação alimentar personalizado e tem 1 milhão de vídeos aí no canal do YouTube. Tá bom? Grato pela atenção e namastê. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!